Fala, galera! Estamos começando mais o seu, o meu, o nosso podcast, meu objeto favorito. E você não está enganado. É isso aí. Estamos em cenário novo, de estúdio novo, de casa nova, para trazer conteúdos novos de qualidade para você. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo nessa reestreia, né? Na verdade, na estreia desse novo lugar, desse novo cenário. Porque já esses aí Já vários, né? Já teve vários. Eu tenho a honra de receber aqui Jaques Sanzoni. Vocês lembram do meu palmeirense favorito? Aqui, ó. É ele. Seja bem-vindo, Jaques. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aberto as portas para a gente poder estar conversando. A esposa já participou duas vezes do programa. Duas vezes, justamente. E agora a gente está tendo a honra também de estar participando aqui com você. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Cara, feliz fica eu pela confiança de vocês em sempre estarem dispostos, né, em receber os meus convites. Amigo para essas coisas. Só espero não estar entrando numa fria, mas É isso, vamos entendendo durante o caminho, a caminhada como vai tá ser. tudo certo. Jaques, fala um pouquinho de você, pro pessoal te conhecer. Cara, eu sou paulistano, nascido e criado ali na região da Bela Vista, do Vila Mariana, em São Paulo, bem pertinho ali, para quem não conhece, perto da Avenida Paulista, que é um ponto de referência legal, perto do Parque do Ibirapuera. Eu fiquei em São Paulo até os meus 20 e pouquinhos anos. Aí recebi um convite para morar em São José do Rio Preto. Fiquei 1 ano em São José do Rio Preto. A gente estava fazendo a instalação de... Bom, para quem não sabe, eu trabalho com rádio, né? Uhum. A família é proprietária da Rádio Líder, da Rádio Metropolitana em São Paulo, várias emissoras espalhadas aí pelo estado de São Paulo, e a única fora do estado, que era um sonho do meu avô, é a rádio aqui de Uberlândia, na qual a gente está trabalhando. E em São José do Rio Preto a gente recebeu um convite para fazer a instalação de um departamento de jornalismo lá. E eu morei 1 ano lá fazendo essa instalação. E a gente chegou a ter uma parceria aqui com uma igreja na rádio aqui de Uberlândia, e eles devolveram o canal para a gente. E foi meio que de sopetão, eles não avisaram e tal, e eu acabei em 2006 vindo parar aqui, caindo de paraquedas. Eles devolveram, foi no final do ano, foi tipo final de novembro, que eles devolveram a rádio. Aí a gente ficou 1 mês tocando música, vendo o que ia fazer. E aí em fevereiro de 2006 eu vim para cá definitivamente, assim, para morar mesmo. E fazer a Rádio Líder voltar a ser o que era, até as coisas que a rádio tinha antigamente. E nesse inteirinho acabei conhecendo a esposa, acabamos tendo filhos, eu morei aqui 7 anos. Aí recebi um convite para voltar para São Paulo. Nós moramos mais 9 anos em São Paulo e acabamos de voltar. Tem 1 ano e pouquinho que a gente voltou agora para Uberlândia. E nessa construção de você enquanto radialista, é de família, começou muito cedo, né? De família. Assim, meu avô, ele criou a empresa do zero, né? Ele morava na Penha. Se eu for contar a história do meu avô aqui, nós vamos ficar 5 dias aqui fazendo negócio. Vamos contando a história do avô. Não, porque a família tem muita história. Uhum. Tem muita história. A gente fez parte de muitas partes da história do Brasil, dessa parte mais nova. Vamos dizer assim, de 1960 para cá, 1900, é mais ou menos isso. Na média da década de 60 para cá, a minha família fez parte de muita coisa do que aconteceu na história do país. Meu avô criou uma firma de promoção do zero. Pra você ter uma noção, ele tinha uma Kombi na Penha, que ele morava no bairro da Penha, em São Paulo, e ele teve a ideia de criar um carro de som. Ele foi, pediu emprestado a igreja não tinha caixa de som na época, assim, dessas profissionais, né? As igrejas tinham cornetas.
E ele pegou 2 cornetas do padre lá, botou um radinho, um microfone dentro da Kombi e saía andando pela Penha, fazendo propaganda das lojas do bairro. E nisso ele foi construindo as coisas. Ele foi participando da política, foi participando de várias coisas. Na época, concessão de rádio hoje é comprado. Quando tem, o governo quer dar concessão para as pessoas, ela não dá mais, ela vende as concessões para as pessoas. Na época, não. Na época, você ganhava as concessões. Então, todas as concessões que meu avô tem, que a família tem hoje, que meu avô já não está mais entre nós, mas é lembrado sempre, todas elas foram... foi o governo que deu para a gente. Uhum. E essas concessões, elas atribuídas por estado ou, tipo, se você tem uma concessão, você pode atuar com a rádio, com a Não, a empresa em outro concessão estado? é dada em determinada cidade. Ah, certo. Entendeu? Por exemplo, a concessão de Uberlândia, apesar de pegar em toda a região aqui do Triângulo Mineiro, ela é focada para a cidade de Uberlândia. Uhum. Entendeu? O governo dá como uma forma de marcar território. Sim. Sabe a história do cachorrinho que vai Sim, fazendo sim. xixi em tudo Aham. quanto é árvore para marcar território? Isso também funciona no rádio. Porque eu não sei, tem muitas coisas no rádio que são curiosas, né? Você sabe aquele dial que todo mundo fala no ar? ZYD 971, Sim. Esses dials, você sabe para que servem? Não. É para rota de avião. Quando você fica sem radar, quando você fica sem voando meio que, entre aspas, às cegas, eles colocam no rádio para saber onde eles estão. Olha, rapaz, interessante isso aí. Tem N situações que as pessoas não têm nem noção do quanto. Tanto é que, por exemplo, nessa história de pandemia de tudo, os únicos que não poderiam desligar, não puderam desligar, é o rádio. O rádio é uma concessão governamental, mas ele, ao mesmo tempo, ele é uma... Como é que é o nome? Negócio público, como é que fala? Social, público. Não, ela é como se fosse utilidade pública. Utilidade pública. Ela é um veículo de utilidade pública. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, quem deu a primeira notícia do Covid, quem deu as primeiras notícias de tudo que acontece no mundo nos últimos 100 anos, porque o rádio está comemorando 100 anos agora esse mês, foi o rádio. O rádio é o veículo mais rápido, mais atuante no mundo inteiro. Ele é respeitado até hoje. Tanto é que, até hoje, a revista já sumiu, o jornal já está sumindo, tudo está, entre aspas, sendo engolido pela internet, pelos smartphones, por tudo. A única coisa que não está morrendo, e nem vai morrer tão cedo, por todas as perspectivas de grandes empresários, inclusive Bill Gates, de tudo, a única coisa que não vai morrer tão cedo é o rádio. E a rádio, ela também tem esse potencial de se moldar com o tempo. Sim. Por exemplo, agora que a gente se fala no advento da internet, né? Vocês migraram, tem também a plataforma na internet. Tem plataforma na internet. E essa mesma concessão que vocês têm, porque aí na internet pega no mundo inteiro. Sim. E aí como é que é isso? Não, a gente transmitiu o canal que a gente tem, tanto é que agora a gente está focado também em começar a fazer as transmissões de YouTube. Certo. Então, por exemplo, alguns programas são transmitidos, inclusive, no YouTube e no canal da rádio. Uhum. A gente tem dias que a gente tem 2 transmissões simultâneas, seja em São José do Rio Preto ou seja aqui em Uberlândia. A gente tem um programa de manhã que chama Amanhã é Nossa, né, que o povo conhece como Amém. Ele é feito de forma simultânea no YouTube. Certo. Lá em São José do Rio Preto está recebendo um convidado, eles estão fazendo a entrevista e falando sobre um assunto lá. E aqui em Uberlândia é a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Agora a gente está começando a trabalhar para que possam existir uma transmissão única. Que nem, por exemplo, a gente tem um programa à noite que chama Pra Acabar,
que a gente quer colocar convidados daqui de Uberlândia, ou seja, de qualquer lugar do mundo, participando ao vivo no YouTube do programa. Certo. A gente já está pegando essa tecnologia toda para colocar de uma maneira onde a gente consiga fazer a transmissão como a Globo transmite com os seus correspondentes, né, internacionais, a gente quer fazer da mesma forma. Ter uma participação mais atuante. A gente gosta muito da participação do ouvinte, de convidados especiais e tal, então a gente quer unificar tudo isso, que o rádio está virando meio que um canal de televisão, vamos dizer assim, né? Com transmissões tanto de imagem quanto de voz, que é o carro-chefe do rádio. Certo. E as plataformas de streaming, tipo Deezer, Spotify, vocês já migraram a rádio também para essas plataformas? Não, ainda não. Isso é uma coisa que a gente já está estudando. O que acontece? As plataformas ainda, existe uma pesquisa americana, não é nem brasileira, o consumo de plataformas digitais no mundo é de apenas 5% da população. Certo. Hoje. Tá? Então, assim, é uma coisa que está sendo criada, está engatinhando ainda. Lógico, a gente já tem que olhar para as revoluções e evoluções que vão acontecer no mercado, até porque hoje, por exemplo, a gente até, sei lá, 2 anos atrás, a gente falava que tinha CD, que tinha DVD, que tinha as coisas. De 2, 3 anos para cá, os carros mais novos já não vêm nem mais com toca-CD. Justo. Foi muito rápido, né? A Não transição da fita pro CD, pro Blu-ray. O Blu-ray nem ficou. Não, eu tenho um monte de Blu-ray em casa, viu? Que eu sou ficcionado por filmes. Mas, assim, e eu adoro a qualidade de tudo, de som e imagem, que eu acho que o streaming ainda peca um pouco com essa coisa de qualidade, principalmente de som. Eu, como sou um cara do rádio, Sim. Então em casa, por exemplo, eu tenho um home theater montado lá, 7.2, não sei o quê, com um monte de caixa espalhada na casa, e não sei o quê. Eu gosto de ouvir o som, de sentir o som, que nem quando você vai no cinema, você ouve o barulho daqui, ouve o barulho dali, ouve o barulho de lá, de tudo quanto é lado. Eu sou aficionado nesse negócio de barulho, cara. Eu adoro. Cara, e normalmente, com o passar do tempo, com as mudanças de geração, hoje, por exemplo, se você vai sintonizar um rádio, o rádio também hoje já é mais digital. Você acha assim que nessa caminhada, nessa evolução, né, da tecnológica, você acredita que vai muito tempo para vocês, ou para a rádio, de uma forma geral, estar atuante nas plataformas de streams? Porque... Não, eu não acho que demora, não. Já existem algumas rádios que já têm canal com acesso via streaming. Como você tem hoje o próprio aplicativo da rádio, você não deixa de estar, entre aspas, num streaming. Nossa, eu só estou falando entre aspas aqui, mas está tudo certo. Você não deixa de estar num streaming. Não é num Deezer, não é num Spotify específico, né, que você poderia estar lá junto com um canal dentro de uma plataforma, mas você tem a sua própria plataforma já de transmissão, onde você já está transmitindo para o mundo inteiro, através do seu próprio aplicativo. Não vejo dificuldades para se estar entrando dentro de uma plataforma. É que é um pouco mais burocrático você estar dentro dela. Certo. Tá? Então demanda um monte de outras coisas que são coisas até que eu fui aprendendo para ajudar a própria Gra em colocar o material dela e tudo. Então é um pouco mais burocrático. Mas eu não vejo também como um dificultador que vai impedir das rádios estarem lá. E quando se fala, por exemplo, do YouTube, tem a questão dos direitos autorais das músicas quando se transmite ao vivo. Sim. Né? E como que vocês trabalham com o trabalho? Normalmente a gente não transmite música no YouTube. Normalmente na hora que está tendo... A vantagem do YouTube é essa.
do YouTube, ou a gente fazia também live pelo Instagram. Qual é a vantagem? É que nessa hora, na hora que está um intervalo da rádio, que está tocando música na rádio, o convidado e os apresentadores estão interagindo. Então, existe um conteúdo exclusivo para quem está no YouTube. Não sei se você já assistiu o programa da Jogo Aberto. Sim, que eles Renata terminam Fã. e vai pro... Aí eles falam assim, agora nós vamos pro YouTube, quem quiser acompanhar vai no YouTube. Aham. Quando vai pro comercial da televisão, eles vão pro YouTube. É a mesma coisa. A gente continua no YouTube o assunto que está rolando, tirando dúvidas, conversando com o ouvinte de uma maneira mais democrática. Entendi. Você pode dar mais tempo ainda do convidado estar participando, estar tirando as dúvidas do ouvinte, estar interagindo cada vez mais. A gente acha isso muito legal. Uhum. Tem outras rádios que transmitem blocos comerciais, que tocam clipes e tal. Aí vai de cada um poder fazer. Às vezes vaza um trechinho de música, alguma coisa assim. Se tem algum problema, a gente vai lá depois e corta o trecho que interferiu no bom andamento da parceria com o YouTube, alguma coisa assim, mas é muito raro de acontecer. Normalmente com essa interação não acaba vazando o áudio de musical, vamos dizer assim, no canal. Eu acho que essa forma de ter um entretenimento, que é isso que fortifica o rádio. O rádio FM também, de 3 anos para cá, quando se anunciou o fim das rádios AM, a Rádio FM aproveitou essa lacuna que se abriu da informação. A Rádio FM era mais informativa. A Rádio FM era mais musical e a Rádio AM era mais informativa. Com o fim das rádios AM, né, e você tendo que transferir as AMs para o FM, muitas AMs viram a brecha para poder tocar música, que também é onde se ganha um pouco mais de dinheiro, mas ao mesmo tempo as FMs também viram a brecha de poder passar mais informação. Uhum. E é isso que tira a pessoa do streaming. Certo. Por quê? Você ouvir só música é legal? Quando você está lá fazendo um churrasquinho, tal, não sei o quê. Mas normalmente no seu carro ou naquele tempo que você está tendo de deslocamento de um ponto A para um ponto B, você quer o quê? Estar informado. Sim. Seja notícias importantes, relevantes, ou seja dando risada, ou seja ouvindo o cara contando piada, alguma coisa nesse sentido, é uma forma de distração. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou lá no meu streaming, faço minha playlist, ouço o que eu quero. Tá, mas até onde isso vai te satisfazer? Ou durante quanto tempo isso vai te satisfazer? Certo. Sem ter uma mudança. Uhum. Uma coisa, por exemplo, que acha até engraçado, eu não consigo dormir ouvindo rádio. Eu não consigo. E sabe por quê? Porque eu sempre fico esperando qual vai ser a próxima música. Sempre para saber, é uma surpresa. Você não sabe qual música vai ser. Sim. Se vai te agradar, se não vai te agradar. Agora, como faz parte do meu trabalho também, é saber se de repente a pessoa que programou aquelas músicas, se está numa ordem correta, se está do jeito correto, se não está. Então eu não consigo ouvir. Ela fala assim, você dorme assistindo filme, mas você não dorme ouvindo rádio. Eu falo, não consigo. Eu não desligo. Eu fico preocupado. Faz parte do meu trabalho. Sim. Desde criança e desde pequeno. Meus primos gostavam de dormir ouvindo música, eu não conseguia. Nunca tive esse dom de ouvir música para dormir, não. Rapaz, é interessante. A música me acompanha em tudo quanto é lugar, mas tipo, só não me pede para dormir ouvindo música. Menos dormir. Dormir não, pelo amor de Deus. Não vai achar que eu tô em trabalho, vou ficar em alerta. Hoje você, né, tá na parte da direção executiva, né, da rádio, tanto aqui, tanto em São Paulo, certo? Isso. Como que é a elaboração das programações para rádio? Como que funciona? Cara, assim, existe um trabalho que é formado... na realidade, existe o meu pai, que é o diretor-geral da emissora,
tem minha irmã que cuida da parte artística, que é essa parte da programação, mas a gente tem pelo menos uma reunião a cada 15 dias ou a cada semana para a gente botar em pauta coisas que podem ser melhoradas, como discutir, como fazer. A gente já tem um case de sucesso de rádio popular, no nosso caso, que é uma rádio que toca tudo. De uns tempos para cá, a gente abriu mais o leque de opções dentro da rádio. Do que tocar, do que não tocar. Antigamente, aqui em Uberlândia, a gente não tocava tanto internacional, passou a tocar mais internacional, também para complementar a programação. São José do Rio Preto, por exemplo, ela tinha uma programação mais voltada para o pop rock, e aí passou a abrir também para tocar o sertanejo, tocar outras coisas. A cidade de Rio Preto não tem tanto pagode em si como aqui tem, então a gente tenta dar uma equilibrada, até porque hoje, como as rádios trabalham em alguns horários em rede, né, transmitindo um programa de lá para cá ou daqui para lá, as programações têm que ser mais ou menos parecidas para não chocar tanto. Uhum. E os quadros, porque assim, a rádio é 24 horas. Deixa eu baixar aqui. O pessoal do Facebook tá acompanhando a gente aí. Um abraço, pessoal do Facebook. Dá um salve, pessoal do Facebook aí. Faninho falou que eu podia mandar um beijo pra Xuxa. Manda um beijo pra Xuxa. Como é que é? A tia Xuxa, quero mandar um beijo pra você, pro meu pai e pra minha mãe. Tá tudo certo. É isso aí, tá tudo certo. A rádio, ela tem uma rotina de 24 horas. Sim. Certo? Uhum. E essas programações, eu lembro que quando a gente era mais novo, consumia muito rádio quando era mais novo. Sim. Depois de velho, não tanto mais. Tinha um programa que passava de noite, aí era separado, aí tinha um Good Times. Sim, sim. Você lembra do Good Times, né? Não sei se você estava em Berlândia nessa época. Sim, mas eu sei do que você está falando. E aí era uma outra programação já direcionada, uma coisa mais romântica. Uhum. Até hoje tem. A gente ainda tem hoje, até hoje existe. Love Leader, que a gente teria passado de noite. A maioria das rádios tem esse enfoque. Principalmente durante a semana, que daí os casais saem para jantar, saem para namorar e tal. Então, você tem essas variantes dentro da programação. Tem a gente, por exemplo, de manhã é um enfoque mais jornalístico, então a gente passa várias matérias durante a programação, como de manhã é um público mais do agronegócio, a gente tenta tocar um pouco mais de sertanejo. Existe essa... Uhum. Sabe, existem pesquisas e tudo. Quem que acorda cedo? Normalmente é o povo da fazenda, o povo que está indo para tirar o leite, ou está indo trabalhar mais cedo. Então, você tem esses enfoques. Aqui é uma cidade muito sertaneja, que gosta, né, que consome a música sertaneja. Então, de manhã, normalmente a gente... Só que a gente não vai tocar aquele sertanejo... Alô, galera, bate a mão e bate o pé, tal. A gente vai tocar um sertanejo mais romântico, alguma coisa mais lightzinho, para equilibrar, porque você está acordando. Uhum. A partir das 10, 11 horas já começa a acelerar mais a programação, já fica mais agitada e tal. Meio-dia a gente entra com um programa de fofoca, e aí já tem já toca mais música internacional e tal, tem um envolvimento maior com artistas do que se está falando ali na hora. Aí das 2 horas para frente a gente toca um top leader, toca outras coisas. Uhum. Vai chegando 6 horas, a gente tem um programa que chama Pra Acabar também, que é estourado, assim, o povo adora, que é um casal que faz, né? Eles não são um casal, mas é um menino e uma menina que apresentam, e eles abordam vários assuntos durante a semana. De sexta-feira, especificamente, eles falam mais sobre sexo, né? Que sexta-feira está começando o sextou e tal. Eles falam mais sobre sexo e tal. Sempre normalmente tem algum convidado, mesmo durante a semana. E é isso. E, por exemplo, sexta, sábado e domingo, sexta e sábado à noite tem uns programas mais
dance e tal, o Hugo faz lá uns programas de DJ. Então, a gente vai fazendo de acordo com a programação do que seria uma pessoa durante a semana, vai? Certo. Seja solteiro, seja casado, mas mais ou menos o que o povo gostaria de estar ouvindo no carro, né? No carro ou em casa. Certo. E sobre essa programação, né? Vocês têm um grupo de criação Sim. que vai trazendo essas ideias. Normalmente vocês costumam pegar ideias de fora. Como que funciona? Se alguém, por exemplo... Como dizia o velho sábio, nada se cria, tudo se copia, Sim. né? Lógico, a gente cria muita coisa a gente aprende de fora, às vezes de São Paulo, às vezes a gente traz alguma coisa, alguma expertise dos Estados Unidos até, a gente já trouxe. Cara, e às vezes até de dica do ouvinte mesmo. Uhum. Às vezes alguém chega, traz uma ideia que é legal de estar se colocando no rádio. O rádio é um meio muito democrático, ele é muito Sim. aberto para a criação. E outra, é diferente da televisão, que tem um custo alto de produção. Por exemplo, você vai lá, cria uma minissérie, lança, aí se não deu certo, você perdeu todo aquele dinheiro, né, de cenário, de tudo, investimento em propaganda e bababá, bababá, bababá. O rádio tem seu custo? Tem. Mas como não demanda tanta envolvimento de cenário, essas coisas todas, esse custo todo alto, às vezes é mais fácil de estar se lidando, isso aqui foi bom, não foi e tal, teve uma reciprocidade. E a rádio, ela tem um lance muito interessante acerca das locução, Sim. né, da fala, dos nomes. Você fica imaginando, gente, será como que é? Esse é o grande, esse lance do YouTube, tá acabando um pouco com essa do YouTube, do Instagram, depois que veio esses negócios de rede social, isso está acabando um pouco com o charme que o rádio tinha. Sim. Os grandes locutores. Cara, vou te falar a verdade, para quem trabalha no backstage ali, cara, a maioria era feia. Era. E a voz? Vozes maravilhosas, mas a maioria dos caras era muito feio. Muito feio. Você já chegou a fazer locução também na rádio? Cara, eu já brinquei de fazer locução. Da primeira vez que a gente teve aqui em Uberlândia, eu cheguei a participar de um programinha também que a gente tinha e tal. Quando precisa fazer flash, fazer alguma coisa, a gente vai. Eu comecei a trabalhar de verdade. Meu pai me colocou para aprender realmente como eram as coisas no rádio. E eu comecei a... Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com fita de rolo ainda para levar as coisas para as rádios do interior. Não existia ainda satélite, não existia internet, não existia nada. A gente montava as fitas de rolo e eu ia para o estúdio de produção, que a gente tinha vários estúdios de produção para montar as fitas, porque você tinha que cortar a fita para editar. Não é que nem hoje no computador que você vai lá e seleciona o trechinho que você quer tirar fora do vídeo e pronto, acabou. Não, você tinha que cortar na gilete. Você pegava a fita, passava a gilete, aí juntava com o trecho que você queria juntar, passava o slice, que chamava a fita de colar o rolo, e aí passava de novo para ouvir se tinha ficado perfeito e tal, e mandava pau. E era isso, a gente fazia vários desses. E logo em seguida, a gente tinha uma feira que a gente fazia em Guarulhos, chamava Feirão do Saldão. E, nossa, acho que eu e meu primo, a gente tinha 14, 15 anos, alguma coisa assim. E a gente é contemporâneo, eu sou de julho, meu primo é de setembro. A gente tinha a mesma idade e nossos pais colocaram a gente para trabalhar nesse Feirão do Saldão. E a gente foi aprender a montar som. Eu nunca tinha encostado numa mesa de áudio, cara. Não sabia como é que era. Aí eles falaram assim, não, vocês vão lá na Santa Ifigênia,
Vocês vão lá aprender com os caras lá, eles vão te dar as dicas do negócio, vocês vão levar lá pra feira, e vocês que vão fazer, vão montar. Os caras, a gente tinha os meninos da empresa de promoção que a gente tinha, montava o palco, colocava as caixas pesadas no lugar, mas quem tinha que ligar, quem tinha que fazer tudo era a gente. E assim, nos primeiros que a gente fazia, a rádio de Guarulhos mandava os locutores. Uhum. Então eles iam lá, apresentavam e a gente só ficava no backstage ali bem tranquilinho. Um dia não apareceu ninguém para apresentar os eventos, porque sempre ia um cantor, a feira tinha desfile de moda, então, por exemplo, os expositores juntavam, levavam as roupas que eles queriam apresentar, tinha uma pessoa que tomava conta dessa parte, levava os modelos lá para o negócio, a gente tinha um camarim, eles se trocavam e fazia a apresentação do... Só que tinha alguém que lê o que o cara estava vestindo, o que a menina estava vestindo. Uhum. E aí, sobrou para quem? Meu primo falou, não, eu não vou nem a pau. Falei, tá, então sobrou, né? Vou ter que ir lá. E um dia eu comecei a fazer. Então, assim, não tenho vergonha de subir, de fazer... Sempre dá o frio na barriga? Sempre dá o frio na barriga. Se acabar a borboleta na barriga, acabou. Eu costumo dizer isso muito, né? Porque eu trabalho com teatro e já tem alguns anos já. E por mais que eu também ministre aula de teatro, eu sempre falo para eles, olha, o nervosismo, ele sempre vai acontecer. Não tem jeito. Porque esse é sinal de responsabilidade. No dia que você não ficar nervoso, aí você se preocupa. Sim. Né? Aí... Fica esperto, porque é um nervosismo de respeito com aquilo que você vai fazer. Eu penso assim, eu fico tenso, seja do jeito que for, seja para colocar a gra em cima do palco, seja que eu nem vou subir no palco, mas só de ter que chegar antes, fazer, ajudar e tal, fico tenso de quando vai um programa pro ar, fico tenso que nem hoje a gente teve um problema com um locutor lá de São José do Rio Preto, a gente teve que transmitir o programa daqui. Por mais que eu não estivesse participando do programa, mas a gente acaba ficando tenso de ver se vai dar tudo certo, de estar ali para querer ajudar de alguma forma. Aí quando você vê que já começou, que já andou, aí você fica mais sossegado. E você faz parte também da produção da Graziella. Ajudo. E aí eu tive a oportunidade recentemente de acompanhar um evento que ela estava cantando, né, no dia do aniversário dela, Sim. lá no Fazendão. E você estava ali acompanhando fazendo todo aquele trabalho de acompanhamento, de backstage, microfone, backstage, acompanhar. Quando que você para? Porque durante o dia... Né, você tá na rádio, aí tem os meninos. É o que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, vocês não têm noção. Porque a gente, assim, a esposa quer que a gente acompanha também ela no trabalho dela. Durante a semana eu trabalho com a rádio. E mesmo de final de semana, às vezes casa de ter coisas da rádio e coisas dela e vai tudo se misturando. Não tem muito jeito, não, mas tem vezes que a Gra entende também e fala assim, esse final de semana a gente vai ficar de boa. Então, mas mesmo no final de semana que a gente fica de boa, a gente acaba fazendo alguma coisa. Fica de boa, mas não fica de boa. Né? Tem, mas a gente vai conciliando. Você vê de maio até o final de julho, a gente trabalhou praticamente assim, de quarta a domingo, todos os finais de semana. Aí chegou agora na época do Camaro, ela falou, esses 2 finais de semana a gente não vai trabalhar. Até porque nem compensa ficar fazendo show junto com o Camaro, porque você vai competir com artistas muito maiores do que nós. Mas, cara, aí a gente ficou de boa, mais tranquilo. Mas sempre acaba fazendo, sempre acaba aparecendo alguma coisa, então... e o trabalhar nessa área, ele oportuniza alguns encontros. Sim, muitos. Né, artístico, profissionais também. Às vezes você encontra um profissional que você tem uma admiração. Qual foi esse profissional, esse artista que você encontrou e você falou, nossa, esse foi...
Ai, cara, é tão difícil, porque assim, eu sou nascido e criado atrás de palco, né? Uhum. As pessoas falam assim, nossa, mas você não tem foto com artista, você não tem foto com ninguém. Eu falo, gente, eu não tenho. Não tenho, porque assim, pra mim, eu não vejo eles como um ser transcendental, que nem Uhum. muita gente vê. Eu sou fã. Eu sou fã, eu era muito fã. Eu tive o prazer de fazer uma tour com o Paralamas do Sucesso e eu era não, ainda sou muito fã do trabalho deles na época assim, final dos anos 80, começo dos anos 90. É, eu era apaixonado pela fase que eles estavam, né? Uhum. De disco, de tudo, e a gente pegou esse auge deles. Era fantástico. O Herbert, eu sou apaixonado assim na figura do Herbert. Infelizmente, com o acidente, com tudo que ele Uhum. teve na vida aí, deu uma queda, mas respeito e admiro muito o trabalho deles. Quem mais? O Mamonas. O Mamonas, cara. Mamonas foi descoberto nessa feira que eu trabalhava. Cara, que Fui legal. eu que peguei um CD que apareceu lá pra mim, pra gente tocar lá, do Mamonas, e eu levei pra rádio de Guarulhos e falei pro programador, lá pro diretor, falei, gente, ó, isso aqui tá estourado e tal, não sei o quê. Fizemos alguns shows com eles e tudo, também conheci o Dinho, era fantástico. Aliás, a banda inteira era muito legal. E, cara, assim, Cara, não, vamos falar mais dos Mamonas. Cara, como que foi isso? Porque o que que acontece? Né? Aí você tá eles eram de falando. Guarulhos, né? Aham. Eles são de lá. Aí você tá falando de um lugar de revelação, aonde, tipo, a galera viu. E eles tinham uma pegada diferente pra Tinha, ser era muito apresentado. legal. Era muito legal. E assim, a gente estava lá com o palco, fazendo a feira, tal. Nessa época eu já estava apresentando mais as coisas. E o CD chegou lá na nossa mão. Eu fui lá no carro ouvir, cara, eu fiquei louco com o CD. Fiquei louco, porque era bem piratão mesmo, era Aham. bem simples, não tinha gravadora, não tinha nada ainda na época. Era um negócio bem simples. E eu falei, não, gente, vamos ouvir, vamos tocar, eu acho que é legal, o povo aqui gosta, né? Colocava lá no som da feira, o povo ficava alucinado com o CD e o negócio andou sozinho. Foi embora. Foi embora. Que Como quem trouxe, por reverência, hein? exemplo, a Daniela Mercury para um grande centro foi meu pai. Meu pai Olha um aí. dia estava andando na Paulista, porque na época ele trabalhava na Rádio Metropolitana lá da Paulista, e muitas vezes ele ia a pé, ou de metrô, de casa até a rádio. E quando ele desceu ali no MASP, tava tendo um evento debaixo do vão livre, e a Daniela estava cantando. E ele ficou abismado com aquele negócio e ninguém conhecia, assim, no rádio. E ele foi e levou a Daniela pro rádio em São Paulo. E nisso, estourou. Rapaz do céu. Cara, que nem eu te falei, tem muita história, né? A gente pode fazer umas 4 edições aqui pra gente contar toda a E aí, história. esse dia eu vi que vocês estavam com o Paulo Ricardo também no evento. Sim, teve o evento da Revista Soberana aqui também, mas conversei muito com o Paulo na época que ele estourou com o RPM. Uhum. As rádios foram muito importantes para ele. Aliás, as rádios são importantes até hoje. Até hoje, sim. Até hoje para os Sem artistas. Artista que acredita que só no streaming ele vai fazer sucesso, ele acaba morrendo. Sim. Ele acaba morrendo. Existe cases que vão se propagando, mas uma hora ou outra ele vai ter que parar no rádio. É. Não tem jeito. Hoje ainda tem o rádio como grande apoio, como grande divulgador do trabalho deles. Uhum. Gustavo Lima investe pra caramba em rádio. Certo. Todas as rádios. E tem que investir, né? Tem E é o cara número 1 do é Brasil. o cara número 1 do Brasil, não tem jeito. O lance da locução, né, com o locutor, e aí trazendo para uma outra área também um pouco mais artísticas, cênicas. O
que tem a questão da dublagem. Sim. Você acha que se comunica o locutor de rádio com essa parte da dublagem? Porque eu falo pela questão do mistério que antes tinha, que agora você disse que tem sido quebrado. Cara, assim, a dublagem... Tem um amigo nosso que trabalha com dublagem, que é o Fernando Prado, que é daqui de Uberlândia e tal. A Luciana também, que era daqui, hoje mora em São Paulo também. A Luciana Barbosa. São 2 excelentes dubladores que eu sei que estão... O Fernando hoje, ele é locutor da Rádio Disney, ele foi para lá para trabalhar na Mix, hoje é da Rádio Disney, e ele faz locução de dublagem. Uhum. Eu não vejo muito, assim, a não ser que a pessoa se dedique e queira fazer, porque a dublagem é muito diferente da locução de rádio, por causa do sync, desse sincronismo que você tem que ter com a imagem. Com a imagem. É um pouco mais trabalhoso, é uma coisa que requer um pouco mais de estudo. Lógico que você tem toda uma interpretação, entonação e tudo quando você está fazendo locução, né? Principalmente do rádio, que você tem que transmitir mais carinho ou não, mais emoção. Você vai anunciar uma liquidação, você tem que estar mais animado, tem que ser alguma coisa que cative o ouvinte a querer participar daquela promoção, determinada liquidação, ou ir na loja do seu determinado cliente. Então, tem toda uma entonação. Mas essa diferença que tem do sincronismo que você tem que ter na dublagem, eu acho que é um pouco mais refinado essa questão. E você já se pegou pensando, gente, como é que será a pessoa que faz essa voz? Já demais. Já pensei demais. Muitas vezes. Mas, assim, é que nem eu te falei, tem algumas coisas que, para mim, soa mais normal do que para outras pessoas, que essa coisa de estar envolvido com artista, de estar envolvido com essa... Mas já pesquisei vários profissionais na internet para saber quem é que está fazendo a locução. Muito bom. E você, hoje, na área, né, do rádio, da locução, tem alguma referência, alguma área de pesquisa, né, para o pessoal que está nos assistindo? Às vezes tem alguém aí que tem esse desejo, né, de trabalhar com locução, de trabalhar com rádio, de começar esse estudo, essa pesquisa. Tem alguma indicação? Amigo, eu vou te falar, eu trabalhei com os maiores, hoje, locutores que possam existir no Brasil. Antônio Viviani, Sérgio Boca, tantos outros que hoje são, assim, conhecidos no Brasil inteiro. O Antônio Viviani era a voz padrão da... Eu acho que ele trabalhou muitos anos na Sport TV, se eu não me engano. Eu sei que hoje ele está na ESPN. É a voz padrão da ESPN, é a voz padrão de várias montadoras de carro. Ele faz muita questão, muita coisa assim comercial, sabe? De locução mesmo. Nossa, muita gente, Débora Santilli. Nossa, eu trabalhei com muitos profissionais assim, de super alto nível, que hoje no Brasil assim são mestres. E hoje teria um curso de rádio, algo assim? Olha, aqui em Uberlândia eu sei que o Hermes Negrão fazia, eu não sei se faz mais. Também não sei mais se alguém tá fazendo curso aqui em Uberlândia, além dele. Eu sei que ele dava esse curso. Agora, em São Paulo tá cheio de curso, de coisas. Porque você fazer rádio e televisão, por exemplo, numa faculdade, às vezes você não aprende o ofício mesmo. A prática. Você vai aprender. Nem você fazer curso de teatro na faculdade. Às vezes um curso de um ator mais famoso, alguma coisa, você vai pegar mais experiência do que na própria faculdade em si. Por exemplo, eu fiz faculdade de marketing na ESPN, né? Fiz administração com ênfase em marketing na ESPN. Meu professor de marketing, ele batia a boca comigo.
Porque, assim, ele ensinava algumas coisas que eu falava assim, tá, professor, mas isso não funciona na prática. Uma coisa é você A teoria é beleza, né? dar a teoria. É o que ele tem, mas ele tem que dar a teoria, porque é o que está lá no livro, é o que está lá para as pessoas, né, onde está a informação que ele vai colher as coisas. Mas a realidade, muitas vezes, dessas faculdades, dessas coisas, são outras. Não tem jeito. É, que nem o povo fala assim, vai fazer faculdade de matemática, de administração. Na faculdade, você sempre aprende a trabalhar com as contas no azul. Né? Como se você estivesse trabalhando numa multinacional, que está sempre no azul, dificilmente entra no vermelho. Mas e quando entra no vermelho? Quem que te ensina a sair do vermelho? Quem te ensina a sair da crise? Isso você só aprende na vida real, filho. Não tem jeito. Não tem muito por onde escapar nessa questão. É isso aí, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, quero aqui mandar um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Cidade. Quero mandar um abraço também para o pessoal do Estúdio Depante, aí no nome do nosso querido amigo Thiago Paladino. Alô, Thiago Paladino. Valeu pela moral, pelo espaço concedido aí para a gente poder realizar esse sonho, né, de poder estar comunicando e conectando com você através de um objeto que o nosso amigo vai apresentar no dia de hoje. Quero mandar também um abraço aqui pro pessoal lá do Estúdio Fitness, Ale Porfírio Fitness. Gente, esse povo tá resolvendo minha vida, hein? Você tá forma aí. Eu tô com um projeto RJ aí no final de semana e lá... No final do ano, porque final de semana ainda não vai chegar. Não vai chegar. Mas lá tem os melhores profissionais, os melhores personagens. Lá tem o Leandro, Hernandes, Marina, a Ana. O Leandro é o meu personal particular ali, o Pedro. Então, assim, o pessoal tem cuidado da gente. Então, se você quer ter uma vida de qualidade, com saúde, procura lá, Ale Porfírio Estúdio Fitness. Fica ali no Jaraguá, Chácaras Tubalina, um lugarzinho aconchegante, legal, bom para dar uma treinada. Eles fazem o acompanhamento também nutricional. É o melhor lugar para se preparar. Então, eu quero aproveitar aqui, né, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, porque agora nós vamos entrar naquele momento, né? Aquele momento interessante, porque o meu convidado aqui, eu tô até olhando ali no banco se ele deixou alguma coisa, mas me parece que ele chegou de mãos vazias. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse objeto. Até procurei esse objeto para eu tentar trazer. Uhum. Mas aí eu não achei o que me contentasse, entendeu? Entendi. Aí eu falei, bom, mas eu acho que de tudo que a gente já falou aqui até agora, eu não preciso nem dar dica de qual seria o meu objeto. Mas o assunto foi o meu objeto o tempo assunto inteiro. Foi o objeto, mas eu vou puxar um assunto aqui agora que pode gerar uma dúvida aí para quem tá em casa, para quem tá assistindo. Vamos falar sobre Palmeiras. Aê! Você vinha aqui e eu não falar sobre o Palmeiras? Não, aí gente, não aí não. Como que foi essa paixão pelo Palmeiras? Como que surgiu? Cara, e é engraçado, né? Porque na minha idade, assim, hoje eu tô não tenho vergonha de falar, tenho 46 anos. Na idade de moleque, que normalmente a gente escolhe time, na idade de moleque, normalmente é pelos times que estão ganhando, né? Na época que eu me tornei palmeirense, o Palmeiras não ganhava porcaria nenhuma. Não ganhava nada. Na realidade, assim, eu sempre eu gostava muito da cor verde, né? E meu avô era palmeirense. E, tipo, meus primos eram São Paulinos. Na realidade, eles eram corintianos, depois viraram São Paulinos. Meu irmão puxava a sardinha literalmente do meu pai, que é santista. E as minhas irmãs também viraram São Paulinas por causa da minha mãe. E, tipo, eu tava me sentindo meio que um peixe fora d'água, sabe? E literalmente eu era um porquinho fora d'água. E um dia eu vi o Palmeiras jogando e tal, ganhava alguns jogos, e eu curti a história gostei desse time. Né? Na época, gostei desse time, falei, você é palmeirense.
Pronto. Já, assim, já vesti camisa do Flamengo. Uhum. Na época dos anos 82, 80, aquele time do Flamengo, Zico, Júnior e não sei o quê. Vesti camisa do Flamengo já. Era fantástico ver aquele time jogar. Uhum. Mas depois disso passou essa vontade de ser flamenguista e... Também, né? E aí realmente eu curti a história de ser palmeirense. E não larguei mais, por mais que... Aí veio a época áurea dos anos 90, né? Que daí a gente viu uma outra academia se formando, que é da época Parmalat e tal. E aí tinha Evair, Oséias, Edmundo, o Euler, filho do vento, Zinho, Veloso. Nossa, aí a gente montou um Cafu, timaço. Roberto Carlos, nossa, que foi quando a gente foi campeão da Libertadores. Inclusive, naquela campanha de 99 da Libertadores, eu fui em todos os jogos no Parque Antártica. Olha, cara. Todos os jogos. Eu tinha os ingressos dos jogos até esses dias para trás, eu tinha todos os ingressos dos jogos no Parque Antártica. Teve um dia, inclusive, acho que foi na semifinal, a gente ficou era um time uruguaio, se eu não me engano, e colocaram a gente numa área que seria uma área de separação de torcida. Uhum. E aí, como estava super lotado o Parque Antártica, porque era o Parque Antártica antigo, né? Colocaram a gente na divisória. Cara, mas aquele povo era enjoado, viu? Porque eles cantam sem parar o tempo inteiro e era difícil de ficar ali do lado daquela torcida. Mas, cara, assim, nada me deu mais prazer depois de estar aí, né, nessa sucessão de conquistas de títulos e tudo mais. Que isso, e é o nosso Palmeiras aí. Caiu, mas a gente continuou junto. Caiu, mas não levantou, aí tá tudo certo. Somos os maiores da América. E é isso. Nós estamos aí. Vamos completar mais um título brasileiro. Brasileiro, por favor, entrega a taça. Jax, quanto tempo faz que você se relaciona com esse objeto que hoje podemos se dizer que é o que tem uma relevância, que é o seu favorito? Cara, eu me relaciono com o meu objeto desde que eu nasci. Desde que eu me conheço por gente, eu me relaciono com ele. Não tem... Eu não vivo sem ele. Sim. Não vivo sem... Não tem jeito. Seja em casa, no carro, no escritório, qualquer lugar, tem que ter. É desde quando você nasceu. E como que foi, tipo, que ele começou? Você fala, não, eu preciso, eu gosto, isso é relevante. Tudo que eu tenho hoje é graças a esse meu objeto. Não tem muito o que dizer. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou... tudo que eu conquistei até hoje, tudo que me foi agraciado foi graças a ele. Então, tipo, eu devo minha vida a esse objeto. Não tem jeito. Então, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo... Não é um marca-passo, tá? Não é um marca-passo. Ele, desde sempre, ele está com esse objeto. Então, dentro das dicas dele, das dicas que ele deu pra gente aqui, qual é o objeto favorito do Jax Sanzoni? Você já sabe? Vai colocando aí, eu não sei se o pessoal do Facebook aí tá aqui com a gente aqui, para poder ir falando e comentando uma coisa ou outra, para a gente poder ir descobrindo qual é esse objeto favorito. Então você que está aí nos ouvindo na Rádio Cidade também, já deve ter anotado as dicas, já deve ter guardado as dicas aí para a gente poder descobrir qual é esse objeto. Você tem mais alguma dica aí? Sem entregar o ouro? Sem entregar o ouro. Eu não tenho mais o que dar de dica, porque assim, a gente falou do objeto o tempo inteiro aqui nessa entrevista, o tempo inteiro. Inclusive, para você ser palmeirense, você precisa ter um objeto desse. Agora você está começando a me complicar. Não, senhor. Porque eu tava com a ideia pronta aqui na cabeça. Não, senhor, mas quando você vai pro estádio, você vai ouvir o jogo por onde? Então tá certo. O objeto favorito é o rádio. É o rádio. Não tem como fugir disso.
Eu podia trazer minha coleção inteirinha de camisa do Palmeiras aqui, mas não é. O Palmeiras é uma paixão que a gente tem enquanto torcedor. Sim. Mas não é o que me traz... a minha vida depende do rádio. Hoje eu ganho salário através do rádio, minha família sobrevive, a família inteira não é sobrevive, mas vive através do rádio. Desde que eu me conheço por gente, o rádio faz parte da minha vida. Acordar de manhã, ligar o rádio, ver se está tudo certo, ouvir música, ouvir as coisas, ouvir notícia. Uhum. Às vezes, sabe uma coisa que depois de um tempo, de criança a gente achava chato pra caramba, mas depois de um tempo eu passei a ouvir e achei ainda até interessante. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Cara, tem tanta informação relevante nesse inteirinho, né, que isso é uma coisa da época da ditadura, né, a Voz do Brasil. Você vê que nem a televisão mais tem obrigação de transmitir. Uhum. Só o rádio até hoje tem essa obrigação. Mas mesmo assim é um programa relevante, cara. Tem muita informação que não passa na televisão, que não passa em outros canais, em que você acaba descobrindo coisas novas, coisas diferentes. Uhum. É legal. Gente, fica a dica aí. Outra coisa que eu fiquei apaixonado depois de um tempo era nas rádios AM. Cara, eu sofri tanto com essa história de acabar a rádio AM. Foi? Nossa, porque assim, eu estava apaixonado nessa história de rádio AM. Eu acho muito diferente, que nem a gente está aqui hoje batendo um papo e tal, não sei o quê. Tudo bem que hoje já existem as rádios notícias, né? A Jovem Pan News, tem a CBN, tem outras rádios que te trazem para essa alusão do AM. Mas era tão gostoso de ouvir aquele chiadinho do AM e ouvir as notícias através do rádio AM que, cara, eu fiquei muito triste quando teve que acabar. Porque é engraçado, nos Estados Unidos você tem a banda 5G, você tem tudo lá e não acabaram com a AM, que nem fizeram aqui no Brasil. Eu achei muito, muito acabou triste. Por que acabou? Como que é acabar? Tecnicamente, eles disseram que teriam que usar a banda da frequência do AM para poder fazer o 5G. Então, por exemplo, as frequências que se usam para transmitir no AM, eles vão estar transmitindo o sinal do 5G do celular. Entendi. Eu acho. É um negócio muito técnico, vamos dizer assim. É que nem quando também acabou a TV digital. A TV digital, hoje, se você colocar lá no canal 8, que era o canal da TV Integração aqui, né? Uhum. Que eu conheço a Globo lá em São Paulo, canal 5. Hoje não existe mais. Hoje, se você não tiver uma antena digital e um sinal digital, você não vai conseguir assistir a Globo. A TV Integração. Verdade. Acabou. Aquela frequência que se usava para transmitir aquele tipo de sinal, acabou. Ele mudou, ele evoluiu. Mas aquele tipo de sinal acabou. Não tem mais. Entendi. E como o sinal do AM também não tem mais. Como eles quiseram trazer isso tudo mesclando para o sinal do FM, então aí foi aonde voltando naquele assunto que eu tinha comentado, foi onde as rádios AM viram uma oportunidade de estar tocando mais música e virar mais entretenimento, e as rádios FM virar mais notícia, ter mais entretenimento. E nas frequências, por exemplo, você vai ligar o rádio e tem as frequências. Tô fazendo assim com a mão, é porque o botãozinho. Eu ainda tô lá no antigo, no manual, no analógico. Aí cada frequência daquela é de responsabilidade de uma rádio. Sim. Então, suponha que aí... Mas isso na sua cidade. Pode ter, por exemplo, que nem a Rádio Líder aqui em Uberlândia, 93,1. Podem existir mais, sei lá, 200 rádios 93,1 pelo Brasil. Porque o alcance, o raio nosso de alcance é aqui no Uberlândia, Araguari, Monte Alegre, é isso daqui. Entendi. Entendeu? Por exemplo,
Eu sei que a gente chega meio que até Caldas Novas, até Uberaba, mas, por exemplo, vai ser muito difícil eu conseguir. A gente vende. Eu tenho um cliente em Uberaba, mas ele anuncia leilão de gado, entendeu? Mas especificamente ele anuncia aqui porque ele faz online também, porque tem outras coisas. Mas não é de praxe você conseguir trazer um cliente até de Araguari mesmo, trazer para cá para anunciar na sua rádio aqui. Por mais que você pegue bem dentro de Araguari. Uhum. A rádio é muito regional Sim. nesse sentido. Por isso que muitas rádios de rede não deram certo aqui. Ou não deram certo em muitos lugares. Existe... cada cidade tem uma particularidade. Tem uma regionalidade. Cada lugar tem o seu próprio modo de enxergar as coisas. Uhum. Por exemplo, Ribeirão Preto tem as rádios. As rádios mais top são de Ribeirão. Tem rádios via satélite lá? Tem. Tem Jovem Pan, tem Band, tem tudo. Mas eles não conseguem a audiência que uma rádio local tem. Não consegue. É diferente da televisão. Entendi. Que por mais que a gente tinha aqui a TV da gente, tinha outros canais de televisão aqui dentro que faziam um auê, o que rende mais aqui é a programação que vem de fora, né? Da própria Globo, as novelas, as coisas todas. Você vê que muitas vezes a produção externa bate a produção interna. Uhum. No rádio já é No diferente. rádio é diferente. E no caso, aí a AM foi para FM. Foi. Aí na região meio que aumentou as frequências de rádio. Não, a frequência eram bandas abertas que estavam livres, espaços abertos dentro da frequência sim. a Aí frequência foi do FM que foi encaixando. No caso, por exemplo, de São Paulo, se criou uma nova banda que começava no 87, alguma coisa assim, agora vai começar no 70 e alguma coisa. E aí, por exemplo, os rádios novos têm essas frequências, agora aqueles rádios antigos não tem. Não, Você não vai conseguir ouvir. Na realidade, o certo seria a gente já ter digitalizado o rádio. Essa conversa já é antiga, tem mais de 10 anos já, da história da digitalização do rádio. Que daí você pode ter bandas próximas. Então, por exemplo, hoje a gente tem o 93,1, a gente tem que pular 93,3, 93,5, eu só poderia ter uma rádio 93,7. Uhum. Tá? Com a instalação de uma rádio digital, funcionaria que nem a televisão. Hoje, se você não colocar no 8.1 da TV Integração, você colocar 8.2, ela já não pega. Não pega. No 8.1 vai pegar perfeito. Sim. Não existe chiado mais na imagem. Ela obrigatoriamente ela pega perfeito. A mesma coisa vai funcionar com o rádio. Mas ainda tem uma discussão, porque existem vários tipos de tecnologias diferentes e tal, e o governo não chega num consenso de qual tecnologia quer se usar, de qual coisa quer se usar. Tanto é que as televisões ainda estão engatinhando nessa parte digital. Você quer saber de verdade? Que nem a TV legislativa, não, TV educativa aqui da cidade, a Globo... É universitária. Não é universitária, é o outro canal que a Globo tem dentro do 8, que acho que é 8.2, alguma coisa assim. É uma televisão que a Globo ganhou o direito de estar transmitindo. Na realidade, o projeto é que você possa usar 4 canais dentro do seu próprio dial. Então, por exemplo, no 8, você poderia estar usando 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. Daí você poderia transmitir programações diferentes dentro de um mesmo canal. O canal seria o 8, e aí você teria 4 coisas diferentes para poder acessar. Logo, daqui a pouco, você vai estar assistindo a televisão e passando um comercial, aí vai passar um comercial de vou falar de coisas banais, de coisas mais simples. Um Danone. Uhum. Vai passar o comercial do Danone. Dentro desse próprio comercial, você vai apontar no o seu controle remoto, vai pedir para a televisão, porque daqui a pouco tudo vai funcionar por voz. Você vai pedir, não, eu quero comprar esse Danone.
ele vai sair, já vai entrar no seu navegador e já vai te dar a opção de como você quer comprar aquele produto. Olha. Um carro, sei lá, qualquer coisa que estiver passando lá. As coisas vão se digitalizar de uma forma que tudo vai andar mais rápido, tudo vai ser muito mais acessível. O acesso à informação que nós tendo hoje, ela vai ser 10, 15 vezes mais rápido do que o que a gente já consome hoje. E a gente já fica louco com isso. Sim. Porque a nossa geração passou por uma fase de transformação muito grande, de muito pouco tempo. Você vê, cara, quando eu tinha 18 anos que eu aprendi a dirigir, não existia celular, estava começando ainda a aparecer aqueles tijolão da Motorola e tal, e era caríssimo. Não, em 10 anos evoluiu muito a tecnologia. Então, em 10 anos. Você vê, hoje o iPhone está no iPhone 14, Isso. vamos supor que tenha sido um por ano, Uhum. são 14 anos de evolução. É muito pouco tempo para tudo que se viveu antigamente, né? Para você sair da era da pedra para chegar até os carros motorizados, olha quanto tempo demorou. Sim. E hoje, para você sair de um negócio que Da internet na rede. de quando se começou a internet de escada, você lembra Sim. disso? Nossa. Aqueles barulhinhos Nossa. chato pra caramba. E os telefones. Para hoje, quanto tempo tem isso? O quanto que era caro você ter uma linha de telefone. Você tinha que comprar uma linha Você tinha que telefônica. comprar uma linha telefônica. A gente estava conversando esses dias em casa. E aí era aquele telefone que ficava numa mesinha na cabeceira do sofá trancado. Sim, pra ninguém usar. Pra ninguém- Era caríssimo, era caríssimo. Era uma coisa que comprava pra ninguém usar. É caríssimo. A tecnologia hoje de informação é muito grande. Hoje as crianças, os meus filhos têm informação que eu demorei, sei lá, 20 anos para consumir. Sim. Eles Muito conhecem rápido. computador de... Aqueles grandão, de tubo? Aqueles... Sim, a gente já Chegaram- mostrou. chegaram. Ah, a gente vocês já mostrou depois. Mas, assim, eles não chegaram a conhecer muita coisa. Hoje em dia, o orelhão, hoje não tem justo. mais. Hoje não tem quase mais orelhão na rua. Pois é, rapaz. Hoje Os as cabinhos crianças do já telefone- nascem fazendo assim, ó, passando a tela Dedinho. aqui, dedinho na tela para passar para desbloquear o celular. Não tem como. É muito difícil. Rapaz, a tecnologia ela evoluiu muito. Jacques, partindo Aqui, já- o que a gente está fazendo Sim. aqui. Partindo já para entender também, esse momento nosso aqui de comunicar, de conectar. Eu acredito muito que essa expertise que você traz para a gente, pro pessoal que está em casa, por isso que eu até pedi para referências aí depois, se alguém quiser fazer um curso, eu não sei se a própria rádio ela dá essa oportunidade, às vezes, de alguém estagiar, conhecer, A gente participar. tem abertura entendeu? de estágio, tem abertura para várias coisas. Assim, a pessoa tendo vontade de querer aprender, de querer fazer. Cara, as rádios, eu acredito que hoje, na realidade, qualquer empresa que você queira realmente estar se desenvolvendo, eu tenho conversado muito com o empresariado, com todo mundo. Hoje tá em falta as pessoas que queiram fazer. Não porque são obrigadas, mas porque têm vontade. Sim. Porque tem vontade. A maior reclamação que eu tenho ouvido hoje do pessoal é essa, a falta de vontade que as pessoas têm. As pessoas hoje querem estar ali só para receber o seu salário, receber o seu benefício, receber suas coisas e virar as costas no final do mês para poder gastar. Encontrar pessoas que realmente queiram participar do desenvolvimento, tá ali, que tá em falta. Você não acha que isso é um pouco cultural, não? Porque Cultural você fala da cidade ou cultural da nova geração? eu acho que com uma mistura, porque a nova geração ela é criada pela gente, né? Então, se eles estão assim, a gente tem uma responsabilidade aí. Sim. Porque a gente sempre entendeu que o trabalho era o ganha-pão. Uhum. Eu, desde criança, eu nunca ouvi
que o trabalho seria algo que você quisesse fazer, seria algo que você teria que fazer. Uhum. E acaba que com o passar do tempo, é claro, eu fui entendendo, fui buscando, estudando para poder estar em lugares onde eu ia querer estar, Sim. que eu ia me sentir bem em estar profissionalmente. Então, em poder falar, não, hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, mas eu gosto. Sim. Eu não tenho sofrimento para levantar da cama de manhã para ir trabalhar. Mas isso sou eu. Mas existe, eu não sei se com você também foi assim, esse negócio do trabalho, seu lugar de ganhar o pão e pronto. Aí é trabalho, não gosto de trabalho, é ruim trabalho. Eu lembro até Não, eu nunca tive esse problema de trabalhar e nunca tive preguiça de trabalhar também, não. Uhum. Nunca tive preguiça de trabalhar, seja de dia de semana, de final de semana. Tanto é que você vê a minha rotina aqui, que não tem problema de fazer. Mas eu vejo muita dificuldade, cara, de encontrar. Você vê, essa semana mesmo, eu tava visitando alguns clientes, fui visitar ali eu subi e desci, eu subi a Brasil e desci a João Pinheiro, visitando as lojas de carro, de tudo. E uma vez ou outra eu até testava, antes de falar com o dono, ou com a pessoa responsável pelo marketing, até testava a eficiência da equipe de vendas da pessoa. Né? Falava assim, fulano, gostei daquele carro ali e tal, quanto que ele custa? Ele virava para você, ele sentado na cadeira, falava assim, o carro custa, sei lá, 50 mil reais. E virava e começava a mexer no celular de novo. Tipo, ele custa 50 mil reais, mas se você tiver interesse, eu consigo fazer, sei lá, por 49 mil, você quer conhecer o carro, quer dar uma olhada? Ninguém faz. É muito difícil quem faz. Interessante você falou esse negócio do vendedor que já dá desconto. Estava vendo um podcast do Depante esses dias e o rapaz estava falando sobre o vendedor que já dá o desconto antes da pessoa pedir. Não, mas eu acho que a questão não é nem o desconto. É o cara querer te atender. É o cara querer te mostrar o carro, querer te mostrar... e não é só carro, não. É carro, é roupa, sei lá o que for. Né? Você entra às vezes dentro de uma loja de shopping, mas dificilmente o vendedor se aproxima de você e pergunta o que você posso te ajudar, o que eu posso te ajudar, o que eu posso te oferecer de melhor, né? O que você está procurando. Tem pessoas que são proativas? Tem, tá cheio também, mas hoje você encontra muito menos do que antigamente. Antigamente era muito mais, as pessoas eram muito mais proativas. Hoje as pessoas querem que caia no colo. Cara, se tem uma coisa que eu tenho raiva, assim, eu sou vendedor também, sim. Né? É você chegar, às vezes, na fila de caixa de alguma loja que você vá, e o vendedor chega, se aproxima de você e vê que você está com o negócio na mão, e fala assim, eu posso fazer a fichinha aqui para você? Tipo, ele não ajudou você hora nenhuma a localizar onde estava o produto, não te ajudou hora nenhuma a ver qual era a sua real necessidade, se tinha alguma coisa melhor. Não, ele está simplesmente se aproveitando de que você está fazendo uma compra para ele ganhar a comissão. Não, aí é triste. Cara, já cansei de loja de brinquedo acontecer isso comigo. E eu falo, gente, desculpa, mas eu não vou dar a venda para você. Aí eu chego lá no caixa, o caixa fala assim, mas ele tinha que ter feito o papelzinho para você poder levar o negócio, ter levado o negócio para embrulhar para você. Eu falo assim, mas ele não fez nada para mim. Se ele tivesse me atendido, ele teria. Se ele tivesse me atendido, nada mais justo do que dar a comissão para ele. Mas se ele não me atendeu, por que eu tenho que dar o produto para ele me dar uma fichinha que tem o nome dele? Gente, é muito fácil assim. Agora, eu fiquei lá perdido na loja, demorei mais do que o tempo do que eu imaginava estar perdendo para encontrar aquele determinado produto. Vou lá, escolho, não consigo nem perguntar para a pessoa se ela tem uma outra opção. Porque a pessoa não está nem aí para você. Ela está esperando, ela fica ali vigiando o caixa para ver quem é que chega lá sem papelzinho para poder pegar o produto da sua mão. Aí é muito fácil. É muito fácil, Faninho, é muito fácil. Sabe, ver as coisas caindo no colo é fácil demais.
Agora, quem que está disposto a gastar sola de sapato? Que nem eu te falei, ontem eu andei 8 quilômetros. Só correndo atrás de comércio para tentar vender, para buscar coisas novas. Quem que faz isso? Eu não fico lá na rádio esperando o telefone tocar para ir atender determinado cliente. Ah, porque ele ligou, ele está interessado. Agora, tem um monte de gente que liga e está interessado. A gente também dá atendimento para ele. Só que, querendo ou não, não é só isso que satisfaz. Eu preciso correr atrás de outras coisas. Agora, eu fico assustado, é assim, eu vou lá, por exemplo, nesse caso da loja de carro, que o vendedor nem levantou da cadeira para me mostrar o carro, é depois o dono da loja falar que vai fazer um comercial com a gente e chegar depois de, sei lá, 15 dias, 20 dias, um mês e falar que não teve retorno. Não vai ter retorno nunca, porque não depende de mim. Tem isso também, né? Não depende de mim. Eu posso levar o cliente lá na loja. Agora, quem tem que vender o produto é ele. Agora, com uma equipe de vendas dessa que o cara não levanta nem a cadeira para mostrar o carro para o cliente, como que ele vai vender? Aí não vende, não tem jeito. Então é muito fácil depois o cliente reclamar para a rádio ou para qualquer outro veículo de comunicação que não teve resultado. Pera, mas você viu se o resultado não foi não teve por causa da rádio ou do veículo de comunicação, ou foi por causa da sua equipe que não quer saber de vender? E normalmente quando você vai fazer esse contrato, você faz esses testes, né? Que nem você falou, mas aí você dá essa orientação também pro... Olha, se a pessoa abre a oportunidade da gente conversar e tal, não sei o quê, a gente até dá uns toques, entendeu? A Gra fala que eu sou muito sincero nessa questão de repente, estar expondo algumas coisas que não são tão boas de determinado lugar que eu vou, entende? Mas, assim, de verdade, você não tem muito o que fazer, né? É muito complicado. E não é todo lugar que você consegue testar também, chegar e vai testando. E vai... Mas assim, porque isso é uma coisa que você tem consciente que acontece, que já aconteceu de experiência. E já não, mas isso você nunca passou por isso? Ah, já? Demais. Eu tô olhando aqui a cara dos meninos aqui atrás, todo mundo concordou comigo. Todo mundo concordou comigo. Sim. Porque isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Só que, assim, a cadeia produtiva depende do bom funcionamento de todas as engrenagens. Todas as engrenagens. Se a engrenagem não está funcionando, a cadeia produtiva para. A cadeia produtiva para. Aí você vai descobrir por que as lojas fecham. Você vai descobrir por que determinado comércio fecha. É porque não tem uma equipe bem treinada, é porque não tem um supervisor que realmente faz com que a coisa ande, é porque, de repente, a pessoa que está lá não está capacitada para estar naquele lugar. Isso profissionalmente, para mim, é tão estranho, Jackson. Porque, tipo, que nem eu te falando, eu fui me preparando, me capacitando para estar em lugares que eu me sentisse à vontade. E eu tenho dificuldade de lidar com o encarregado, com o supervisor, que fica porrinhando o saco da gente, falando, por quê? Você me falou uma vez que eu tenho que fazer, beleza. Eu vou fazer, eu vou entregar. Você vai gostar? Eu vou... Não ficou bom. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, vamos fazer o que precisa. E às vezes também tem alguns gestores que às vezes ficam nessa cobrança exacerbada, né? Como se fosse, essa é a minha função. Eu acho que isso, para ele, enquanto gestor, é muito chato. Gera um desgaste para ele psicologicamente, eu acho. Porque você ficar cobrando os outros é ruim, né? E eu acho que não tem nada melhor também do que você ter uma equipe de pessoas que tá comprometido, tá com o trabalho. Esse dia um cara veio conversar comigo sobre o trabalho, ele falando sobre isso. Eu falei, nossa, gente, isso pra mim é tão normal. E aí você tem que ficar pelejando com o seu povo lá pra arrumar, tem, porque às vezes o cara não quer, não sei o que tem, não compra a ideia. A gente quer... Eu falei, mano, é muito estranho isso pra mim, de verdade. E realmente, já me deparei, já teve uma vez que eu fui no mercado, e aí eu fui pra comprar uma carne, aí nem me olhou, não me saudou. Eu tenho dificuldade
com pessoas que já conversam, até no meu trabalho. A pessoa já chega, faz isso. Você fala, bom dia? O sol já amanhecendo na fazendinha, tudo bem? Você tá joia? Aí a pessoa dá até um start, fala, não, é mesmo, né? Porque isso também não pode perder. Né? E aí a pessoa não me cumprimentou. Aí eu saí, na hora que eu cheguei no caixa, eu falei, não. Aí a menina do caixa, pelo contrário, foi muito simpática. Eu falei, vou te falar, o seu atendimento compensou o atendimento do rapaz do açougue, porque foi muito ruim. Ela, então, obrigado, tal, ficou meio assim, não sei se ela encaminhou pro gerente, porque eu acho que seria a coisa mais certa a fazer, porque é isso que você tá falando. Às vezes você vende um anúncio, você faz a sua parte, você leva o cliente para dentro do comércio, e aí as pessoas que estão dentro do comércio, que deveriam se preocupar em cuidar daquele espaço, são as que põem o cliente para fora. Sim. Ontem, cara, case é o que não falta. Ontem eu estive num grande supermercado aqui de Uberlândia. Uhum. Não gosto de citar nomes nem nada. Tinha uma senhorinha que estava procurando queijo duro. Eu falei, tá, senhora, mas para que ai, moço, você pode me ajudar? Eu falei, tem um funcionário, né? O funcionário aqui, não, ele não sabe me responder, não. Eu falei, tá, o que a senhora precisa? Não, estou precisando de queijo duro. Eu falei, mas o que a senhora vai fazer? Não, eu quero fazer uns bolinhos, tal, não sei o que. Eu falei, tem esse queijo parmesão aqui. Uhum. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu não conheço. E, tipo, eu fui indicando as coisas para a moça, para a senhora. E é tão engraçado como quando a gente é simpático, né? É recíproco com a pessoa. A senhora, eu peguei as coisas que eu precisava, fui pro caixa. No que eu tava lá no caixa, de repente a senhora chega para mim, moço, e esse óleo aqui o senhor conhece? Olha, tipo, esse aqui é bom? Eu falo, olha, esse aqui eu conheço, esse aqui eu não conheço. Então, assim, tipo, eu não sou do supermercado. Lógico, a gente conhece um pouco, gosta de cozinhar e tal, mas qual era a minha obrigação ali? Nenhuma. sim. A única coisa que eu fui foi ser simpático com a senhora. E ela ficou atrás de mim me procurando para poder sanar as dúvidas dela. Cara, o que custa isso para a pessoa? O que custa isso para as pessoas que estão ali dentro, que estão trabalhando, serem simpáticas? O que custa? E quando você, enquanto gestor, né, na área que você trabalha, como que você resolve isso? Cara, primeiro a gente tenta conversar, ver, isso acontece toda hora, né? Existem funcionários que entram na empresa e que de repente a gente vê que não vai para frente, que não quer. Você percebe realmente que a pessoa está ali principalmente a gente costuma dizer que vendedor, ele faz o seu salário. Uhum. Agora, se o cara não tiver ambição, tem muitas horas que a ambição faz parte do negócio. Sim. Porque se você não quiser crescer, eu não vou crescer. É a mesma coisa para todo o comércio. Eu falo isso para qualquer comércio aqui. Se o seu vendedor não tiver ambição de crescer, se ele estiver satisfeito com o salário fixo que ele recebe, com o VT que ele recebe, para viver a vida que ele quer viver, esse cara não serve para ser vendedor. O cara que nasce para ser vendedor, ele usa aquele salário fixo, aquele vale transporte, aquela coisa, para como ponte de partida, desenvolver, entendeu? Para usar aquilo ali como ferramenta para poder fazer o verdadeiro salário dele, que é a comissão. A comissão é o verdadeiro salário dele. Ele que vai fazer o salário dele. Se ele quer ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, se ele quer andar de Mercedes, se ele não quer andar de Mercedes. Uhum. O que eu vejo muito é isso, é a falta de ambição, a falta de querer estar melhor. Eu quero usar aquela roupa que o Jaque está usando, eu quero usar aquela roupa que o Faninho está usando. O relógio do Faninho é legal, eu queria ter um relógio desse. Mas você precisa trabalhar. Sim. Você precisa trabalhar. Não adianta ser que nem muita gente inveja as coisas que a gente tem,
mas não tem coragem de trabalhar para ter as mesmas, ou de experimentar a dor de estar no lugar do outro para poder, né? Justo. Você mesmo falou, quantos dias por semana eu trabalho? Muitos dias. Vi muitos dias. Entende? Aham. Assim, eu trabalho com a rádio, ajudo a agrar, ajudo as coisas, tem as crianças em casa, tem tudo. Agora, quem que olha para isso? Quem que sabe disso? É muito fácil depois chegar e falar assim, mas o Jaque anda de carro importado, o Jaque anda com aquilo, o Jaque tem aquilo, a Graziela tem aquilo, a Graziela tem aquilo outro. Mas e quanto a gente trabalha para conseguir isso tudo? O pessoal não quer trabalho, quer resultado. E eu acho que fica aí também uma atenção para essa nova safra, né, que vem, porque eu me preocupo, enquanto educador que sou, com essa galerinha que está vindo. Porque se elas estão dessa forma, a gente forma as pessoas. Sim, em casa é Sabe? uma luta constante em relação a Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho os filhos que essa profissão, enquanto Uhum. professor, enquanto educador, me deu. Uhum. Então, assim, eu vejo e tento, de alguma forma, exercer uma influência real na vida daquelas pessoas. Mas eu vejo muita gente, como é que fala? Passando a responsabilidade para que o educador resolva as coisas. Não, isso é de lei. Isso aí não é exceção, não. E não É a é o regra. educador que tem que resolver, tem que partir de dentro de casa, não tem jeito. Uhum. Tem que partir de dentro de casa. Eu sou de uma época que nas escolas, as diretoras era bem firme, não que hoje não seja, mas eu lembro de uma diretora lá de uma escola que eu estudei, ela chama Célia. Eu lembro dela entrar dentro da sala e falar isso, que a educação vinha de berço. Sim, Então, isso realmente tem se perdido em partes, tem. porque às vezes o pai ou a mãe, para não confrontar, para não se indispor com a criança, com o adolescente, transfere essa responsabilidade. Da educação para o pro educador. Mas o educador. educador, ele não pode fazer muito mais do que ensinar o beabá. É essa a questão. A questão de educação mesmo, a educação, a finesse, Uhum. o modo de agir tem que ser aprendido em casa, não tem jeito. Você não vai ensinar o menino a pegar num garfo, você não vai ensinar o menino a respeitar, a sentar não furar numa fila, mesa, a não querer tirar vantagem. Se ele vê isso do próprio pai, às vezes, Uhum. que tipo de exemplo que ele está tendo? Justo. É complicado. Mas Justo. a gente tem. nós estamos. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte agora. Não, e eu acho até você, como um comunicador, você é uma referência para muitos. A gente está falando dos seus que você tem, mas eu acredito que para muitas outras crianças, adolescentes, você seja essa referência. A gente tenta, né? Mas assim, nós não somos perfeitos. Não somos. Longe disso. Mas... Longe disso. Agora, cara, tudo que a gente pode fazer para tentar ajudar, a gente tá ali. Então pode Sim. contar com a gente. Isso aí, esse é o caminho. Jacques, se você tivesse a oportunidade, né, de dizer alguma coisa para o Jacques de 20 anos atrás, o que você falaria para ele? Cara, assim, de verdade, assim, eu não me arrependo de nada das escolhas que eu fiz na minha vida. Sejam elas certas ou erradas, eu acho que as erradas eu usei como aprendizado e as certas foram as certas. Então, a gente também... As erradas foram tentativas e as certas porque ninguém faz errado sabendo que vai dar errado. Então, assim, tive muitas oportunidades, tive muita coisa. Eu acho que continuar. Talvez eu tivesse dito que eu poderia ter estudado mais, ter desenvolvido mais as coisas, mas também, tipo, o que eu fiz, ou o que eu faço, ou até onde eu cheguei, também me satisfaz de alguma forma. E eu acredito muito no potencial de estar seguindo em frente mesmo. Acho que tem muito valor aí. Muito bom, Jacques.
Quero agradecer mais uma vez, tá? Nossa, a gente falou bastante aqui, eu já nem sei mais quanto tempo foi. Eu quero agradecer, estou muito feliz. Eu não contei nem metade das histórias, hein? Não, e é importante, porque a gente precisa continuar. Desde quando você estava em São Paulo, a gente conversou de se encontrar, de poder ter um tempo como esse. Outro dia eu estava num jantar, É. tava eu, a Gra, o Guinei Bisneto e a Elaine Clemente. E aí eu comecei a contar algumas histórias, algumas passagens do meu avô. Cara, se eu sentar aqui pra gente conversar a história do meu avô, você vai falar, não é possível que já fez isso. Não, fez, mas fez também. Tem muita coisa pra contar. Um dia a gente marca para conversar sobre isso. Sim, vamos marcar, vamos, né? De repente a gente assa uma carne, toma uns negocinhos. Muito feliz em estar aqui. Antes de ligar as câmeras, eu externei isso para você. A sua casa, enfim, é uma casa muito querida, é uma casa que está no meu coração. Obrigado, você também mora no nosso coração, você sabe. Sabe, sempre comprando. Até porque eu só vim aqui porque é você. Pois é. Olha aí, gente, exclusivo, hein? Era em casa, aqui eu tô em casa. Muito bom, eu fico muito feliz, porque tanto você quanto a Graça sempre muito disposta, sempre comprando a ideia. Da primeira vez que eu fiz com ela estava em São Paulo. Sim. Era o dia do aniversário dela, ela tinha programado algumas coisas lá, embora era um momento pandêmico, mas tinha um momento ali, uma organização de vocês. Um momento nosso também. E ainda assim, ela tirou esse tempo ali para estar com a gente. A gente aprendeu muito nessa época de pandemia. Aprendeu muito. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu não posso falar que foi ruim. Assim, primeiro porque a gente, graças a Deus, a gente não perdeu nenhum ente muito próximo. Perdemos amigos, sim, mas familiares mesmo. Lá em casa, a gente nem Covid teve. Certo. Né? Eu, a Gra, as crianças, meus pais vieram a ter Covid agora tem pouco tempo, mas aí já estava mais relaxado, já tinha tomado vacina e tudo. Vocês se cuidaram também, de certa forma. Nós nos cuidamos muito, bastante. Mas depois a gente começou a fazer show, fazer as coisas, você tava ali, né? Tava para jogo, então. Mas graças a Deus a gente sempre... Deus nos abençoou. Esse livramento. Se a gente teve também, a gente não sabe. Passou batido. E esse tempo em família também, eu acho que mostrou muita coisa para muita gente, né? Foi bom. As crianças curtiram bastante. Tanto é que elas estão estranhando agora essa volta ao normal. Aí eles estão estranhando bastante, mas... Tudo vai dar certo. Não, é isso aí. Jacques, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, quero agradecer aí minha família, todo mundo, meu pai, minha mãe, são meus heróis, né? Minha esposa que me dá força também, as próprias crianças, tá todo mundo junto para um bem maior. Amém, fico muito feliz, obrigado. Jojó também, beijão. Ju, Jean, todo mundo da família. Galera, manda beijo pra todo mundo. Todo mundo, gente. É isso aí, obrigado por ter aqui, por ter vindo aqui. Agradeço muito. Quero agradecer você que está nos acompanhando aí na Rádio Cidade. Agradecer os nossos investidores e patrocinadores. Quero agradecer o pessoal do Estúdio The Punch. Muito obrigado aí no nome do Marcelino. Agora vou poder comer salgadinho aqui. Ao nome do Paladino e toda a equipe. Pois é, come aí. Eu trouxe a comida, você nem comeu. Toda a equipe, muito obrigado. Quero agradecer o pessoal da Brabos, os Bravos Burgers, porque aqui a gente malha para comer também. Tem isso também, viu, Jacques? O pessoal da Bravos, muito obrigado. Ô, Bravos, manda entregar um lá pra nós. Não, vamos organizar isso aí, Adriano. Alô, Adriano. Manda um sanduba para nós aqui, viu? Tamo junto. Valeu, Jacques. Obrigado. Amigo, obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Isso, foi muito Falei bom. demais. Foi muito bom mesmo, tá? Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu. Nós ficamos por aqui e vamos para cima, gente, porque para baixo só tem terra. Vamos embora. Simbora.